Cresci na igreja e, quando jovem, fui presidente de um grupo de jovens na igreja e muito ativo. E depois que me formei no ensino médio, fui para a faculdade bíblica. Na verdade, minha mente estava muito voltada para pensar sobre esses assuntos. Sempre acreditei que o ser humano tinha livre-arbítrio, mas também me ensinaram que somos incapazes de obedecer a Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. Então eu ficava preso entre essas duas coisas, sem entender o conflito entre elas. Na época eu não tinha maturidade suficiente para entender as implicações da diferença entre o livre-arbítrio e a incapacidade de fazer a vontade de Deus. Livre-arbítrio é a capacidade que o ser humano tem de escolher obedecer ou desobedecer à lei moral. Algumas pessoas têm uma definição incorreta de livre-arbítrio. Por exemplo, Jonathan Edwards ensinava que o livre-arbítrio é a capacidade de fazer o que você escolhe fazer. Por exemplo, se você escolhe voar e não é capaz de voar, ele diria que isso é a prova de que você não tem livre-arbítrio, mas o erro está na definição dele. Outra definição incorreta é a ideia de que livre-arbítrio é a capacidade de fazer tudo o que você quiser. Ou seja, se você quer se sentir de uma certa maneira, ou se você não quer se sentir assim, e não consegue, por meio das suas decisões, sentir-se dessa forma, algumas pessoas dizem que isso é evidência de que você não tem livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio não se trata disso, de escolher suas emoções, que são involuntárias. Outras pessoas diriam que livre-arbítrio é a capacidade de evitar o que você não quer, de evitar o sofrimento, de evitar a miséria, de evitar a dor. E como você não pode evitar o que não quer e não gosta, então eles dizem que você não tem livre-arbítrio. Essas falsas ideias sobre o livre-arbítrio levaram as pessoas a se confundirem na questão de se o ser humano tem ou não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de escolher entre obedecer à lei moral ou desobedecê-la, fazer o que é sua responsabilidade ou recusar-se a cumprir sua responsabilidade moral. A igreja primitiva era muito clara em suas ideias sobre o livre-arbítrio do homem. Os discípulos dos apóstolos foram chamados de pais apostólicos, os discípulos seguintes foram chamados de apologistas, e entrando no segundo século, passaram a ser chamados de pais da igreja. Todos eles concordavam que o homem tem livre-arbítrio. Todos concordavam que os mandamentos de Deus colocam o homem em uma posição de responsabilidade para responder com obediência, e que, se desobedecesse, era por isso que ele poderia ser considerado culpado. Então, havia unanimidade na igreja primitiva em acreditar que o homem realmente tem livre-arbítrio. A Bíblia não ensina que o livre-arbítrio foi perdido. A Bíblia parte do princípio de que Deus criou o homem com livre-arbítrio desde o início. O homem não tem a capacidade de mudar sua natureza, e o livre-arbítrio faz parte dessa natureza. Deus não destruiria a natureza do homem, pois disse que tudo era muito bom. E o diabo, ele não pode mudar a natureza do homem. Ele não tem a capacidade de criar. Então, não há nenhuma possibilidade de que o homem possa perder parte de sua natureza. Deus não faria isso. O homem não pode fazer isso. O diabo não pode fazer isso. Portanto, a forma como Deus criou o homem é a forma como o homem continuou a ser, e Deus o considerou responsável por obedecer aos seus mandamentos desde o início, desde o Jardim do Éden e por todo o Antigo Testamento, até o Novo Testamento. Em seus mandamentos da lei moral, Deus está pressupondo e revelando que o homem tem livre-arbítrio com a capacidade de obedecer. As declarações de Deus sobre punição e condenação pressupõem que, na mente de Deus, o homem é condenado justamente porque tem a capacidade de obedecer. Portanto, por essas considerações, sabemos o que a Bíblia pressupõe. Ela não tenta provar isso porque assume o que é naturalmente conhecido, que o homem tem livre-arbítrio, e, portanto, a Bíblia parte desse princípio em todas as suas proclamações. E Paulo, o apóstolo da graça, corroborou o entendimento de que o homem tem a vontade livre quando escreveu a Filemon. Ele trata do assunto no versículo 14. Ele está pedindo a Filemon que receba de volta seu servo que se tornou discípulo de Jesus. Ele diz, e mais, sem o seu consentimento, não quis fazer nada, para que a sua bondade não seja, por assim dizer, forçada, mas sim de livre e espontânea vontade. Então, Paulo, o apóstolo, se relaciona com outras pessoas e as convoca a fazer algo, mas que façam de acordo com sua própria vontade, não por obrigação. E isso é uma forte evidência de que a Bíblia afirma que o homem não perdeu seu livre-arbítrio. O gnosticismo foi um movimento que durou vários séculos no antigo mundo do Oriente Médio, estendendo-se até a parte ocidental do Império Romano. Durou por vários séculos. Era como uma grande ideia guarda-chuva sob a qual existiam muitas seitas ou grupos diferentes, ou poderíamos chamá-los de denominações ou algo do tipo. Eles acreditavam que o mundo material era mau. Acreditavam que o homem que tinha participação no mundo material tinha um corpo mau,
pois seria onde o mal ou pecado residia, mas acreditavam que seu espírito era puro, então acreditavam que, em espírito, ele era santo ou puro, sem pecado, mas que era no corpo que o pecado habitava. Agora, os gnósticos, em geral, acreditavam que, no céu, existiam esses espíritos desencarnados, vivendo no céu, e que eles caíam nesta terra, neste reino inferior, entravam nos corpos e viviam aqui, neste lugar de aflição onde tinham esses corpos pecaminosos com os quais precisavam lidar, mesmo sendo espíritos puros e santos como eles os descreviam. Eles chamavam a Jeová, do Antigo Testamento, de Demiurgo, que seria aquele que criou tudo o que vemos e também estes corpos maus, mas que ele não era realmente Deus. O verdadeiro Deus estaria acima do Jeová do Antigo Testamento, segundo a ideia deles. Eles acreditavam que a salvação viria através do conhecimento e não necessariamente da fé. Desta forma, você seria salvo pelo conhecimento, não pela fé. E acreditavam que esse conhecimento seria concedido para que se alcançasse essa salvação, de modo que, quando a pessoa morresse, em seu estado desencarnado, ela voltasse ao céu. Você não teria participação na escolha de receber ou não este conhecimento. Ele simplesmente seria concedido a você, e era assim que você saberia que era salvo, porque possuía esse conhecimento especial que ninguém podia te ensinar. Você não podia ensiná-lo a outra pessoa, mas se você o tivesse, você sabia que o tinha, e era assim que alguém sabia que era um dos eleitos, na terminologia deles. E isso era o gnosticismo. Eles ensinavam que o homem não tem livre-arbítrio. Eles pregavam uma condição fatalista onde supostamente havia o céu e o príncipe da luz, e que aqui embaixo na terra havia o príncipe das trevas, e que havia esta guerra contínua entre os dois reinos e os dois príncipes, e não havia nada que o homem pudesse fazer a respeito. Tudo o que acontece com você está sob a influência de um ou de outro, e não há nada que você possa fazer, ou seja, era de fato uma crença fatalista. O maniqueísmo era uma forma de gnosticismo. Foi iniciado por um homem chamado Mani, um persa, que em 250 d.C. começou seu movimento, inicialmente na Pérsia. Ele ensinava às pessoas que ele era o Paracleto, aquele que Jesus prometeu que viria e ensinaria todas as coisas, e ele dizia, eu sou esse. Mani ensinava às pessoas várias ideias místicas, ideias gnósticas, onde havia o príncipe e o reino da luz acima e o príncipe e o reino das trevas abaixo. E que os maniqueus viviam nesses corpos pecaminosos embora fossem puros por dentro se eles praticassem disciplinas muito ascéticas, como não participar de atividades sexuais, não comer certos tipos de alimentos, eles eram vegetarianos. E esse era o modo deles tentarem se elevar cada vez mais para alcançar a vida celestial e sair dessa vida natural. O maniqueísmo era uma forma de gnosticismo e também era fatalista. Eles também acreditavam que a relação sexual era uma atividade satânica, e eles se dividiam em dois grupos, os eleitos, que faziam votos e viviam em abstinência de toda atividade sexual e de todo o consumo de carne e várias formas de prazer, e os outros eram chamados de seguidores. Havia essa divisão em duas classes ou categorias. Se eles não seguissem essa disciplina, ainda poderiam fazer parte do movimento maniqueísta, embora não fizessem parte dos eleitos. E as ideias deles também eram fatalistas, ou seja, diziam que o homem não tem livre-arbítrio, que tudo está entre esses dois poderes, como no sistema gnóstico geral. Bem, em referência ao gnosticismo, há vários lugares onde a Bíblia aborda isso, e se você entender o gnosticismo, então verá que o que está sendo dito ali se refere a esta crença e filosofia. Uma das crenças do gnosticismo é chamada de docetismo. Como eles acreditavam que o corpo era mau e que Jesus era um homem bom, eles não acreditavam que ele tivesse um corpo físico e material real, porque corpos físicos e materiais são maus. Então, diziam que Jesus parecia ter um corpo humano físico, mas que não o tinha de verdade, apenas parecia ter. Essa é a palavra, ele parecia ter. Então, o apóstolo João em seu evangelho escreveu, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 do primeiro capítulo ele diz, e o Verbo se fez carne. Agora, isso é muito significativo se há pessoas por aí negando que Jesus realmente assumiu a carne humana e viveu em um corpo humano. Isso seria muito pertinente nesse contexto. Na primeira epístola de João, ele também aborda isso. Por exemplo, no primeiro capítulo de 1 João,
Ele diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, João está dizendo que esse homem que conhecemos como Jesus veio do Pai e manifestou o Pai para nós em carne humana, que podemos ver, que podemos ouvir, que podemos tocar. Assim, ele está confrontando a ideia e a alegação gnóstica de que Jesus não teve um corpo humano real, porque corpos humanos reais seriam maus, e Jesus não era uma pessoa má. Nele não havia mal algum. João continua no primeiro capítulo e diz, em se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ora, é exatamente isso que os gnósticos diziam. Eles acreditavam que seus espíritos eram puros e que eram seus corpos que eram pecaminosos. Então afirmavam, e não temos pecado, são os nossos corpos que pecam. Agora, muitos deles eram muito ascéticos, negavam a si mesmos, prazeres alimentares e prazeres sexuais e coisas do tipo, para não despertar os apetites do corpo, e esse tipo de coisa. Outros eram completamente libertinos e se entregavam ao máximo porque diziam, bem, são os nossos corpos que pecam, não os nossos espíritos. O problema está apenas em nossos corpos. Então, por que você precisaria de um Salvador se você não tem pecado? João está tratando disso. Ele diz, em se dissermos que não temos pecado, quem dizia isso? Os gnósticos. Nos enganamos e a verdade não está em nós. Ele diz no versículo 10, em se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos dele um mentiroso. Os gnósticos diziam, e não temos pecado, não pecamos, são os nossos corpos que estão pecando. Ora, eles também queriam se considerar cristãos. Porém, você não precisa da salvação que está na fé cristã, que é para pecadores, se você acredita que não tem pecado. Ou seja, eles estavam tentando assumir o controle do movimento cristão, mas ao mesmo tempo negavam que tinham pecado. E João está abordando essa alegação aqui no primeiro capítulo de João. E na segunda epístola de João, no 7º versículo, ele diz, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Ele está abordando especificamente os conceitos gnósticos de que Jesus não veio em carne. E João diz que eles são enganadores. Veja que a Bíblia realmente trata do problema e da questão do gnosticismo de forma muito clara, e aborda seu ponto central de que o corpo é pecaminoso, mas o espírito não é. É como se João dissesse, vocês não precisam ser cristãos se não têm pecado. Por outro lado, vocês afirmam que o pecado está no corpo, e ainda afirmam que Jesus não veio em carne? Por isso João diz que eles são enganadores. A visão de Agostinho sobre o livre-arbítrio é uma questão final muito importante, especialmente se ele concordava com a igreja primitiva. A questão é muito complicada porque temos que perguntar em qual Agostinho vamos considerar. Temos 4 fases da vida de Agostinho que precisamos examinar. A primeira fase é quando ele era pagão. Pagão no sentido de que ele não tinha filiação religiosa. Ele era meio que sem uma religião específica a qual ele se conformasse ou adotasse. Isso durou até ele ter cerca de 19 anos de idade. Quando ele tinha 16, ele iniciou um relacionamento com uma jovem, e ela lhe deu um filho quando ele tinha 17. Aos 17 anos de idade, ele também foi para a faculdade. Agostinho se questionava sobre o mal desde a infância. A questão do mal realmente o incomodava. Ele queria uma resposta para essa questão, e isso influenciava muito suas ideias sobre se o homem tem ou não livre-arbítrio. Agora, em relação ao mal, ele queria saber por que coisas ruins acontecem com as pessoas. Agostinho não estava interessado na origem da maldade humana. Ele não tinha interesse na origem das más ações dos homens. O seu interesse era o mal que lhe fazia sentir dor, que lhe fazia sofrer, que lhe fazia sentir qualquer descontentamento, desânimo ou decepção, qualquer emoção negativa que ele não apreciasse. Tudo isso ele chamava de mal, e queria saber de onde vinha, se havia alguma resposta para isso. Então, quando ele estava na faculdade, agora temos uma segunda fase, onde na faculdade ele se tornou adepto da religião maniqueísta. E a religião maniqueísta, como já falamos, está sob o guarda-chuva das crenças gnósticas. Então, agora como maniqueísta na faculdade, ele aceitou a ideia de que a razão pela qual existe o mal é porque há essa suposta guerra acontecendo entre o reino da luz e o príncipe da luz, e o reino das trevas e o príncipe das trevas. Por isso você tem experiências tão terríveis, emoções tão dolorosas, tantos desânimos e coisas ruins acontecendo com você. Esta seria a razão por que você tem tantos desejos não realizados e coisas assim, porque essa guerra está acontecendo. Não há nada que você possa fazer a respeito.
Então, a causa e a origem do mal estão fora de você. Não há nada que você possa fazer. Você não tem livre-arbítrio para mudar isso. Então, nessa fase da vida dele, que durou 9 anos, Agostinho não acreditava que o homem tinha livre-arbítrio, porque era isso que os maniqueístas lhe ensinavam durante esse período. Quando ele estudava retórica na faculdade, pois essa era sua ocupação, ele recebeu uma oferta de trabalho em Roma. Então ele deixou o norte da África e a cidade de Tagaste, que é sua cidade natal, e foi para Roma assumir esse cargo. E quando ele estava em Roma, ele se tornou muito cético. A fé maniqueísta que ele havia adotado já não lhe dava respostas suficientes para seu dilema sobre qual é a origem do mal. Então ele se tornou cético, e é nesse estado mental que ele vai para Roma, e lá ele encontra os ensinamentos do que é chamado de neoplatonismo. O neoplatonismo é um renascimento das ideias de Platão por meio de um homem chamado Plotino, que tinha uma academia lá em Roma. Plotino esteve em Roma por volta dos anos 230 a 270, quando morreu. Ele havia fundado uma escola e tinha muitos discípulos lá, e suas visões e sua filosofia se espalharam por toda a Itália, tornando-se muito influente em todo o Império Ocidental. Plotino ensinava a visão neoplatônica que Agostinho também adotará, de que tudo vem de um só, de que tudo emana deste ser superior chamado de o Grande Uno, o bem absoluto. Tudo viria dele. Então, na verdade, não existiria tal coisa como mal, porque tudo está acontecendo de acordo com esse plano mestre, essa atividade central dessa entidade perfeita, esse ser. Eles não o consideravam uma pessoa, mas uma entidade, um ser, a essência dos outros seres. Agostinho aceitou essa ideia de que tudo tem sua causa neste ser, de acordo com o neoplatonismo. O homem não tem livre-arbítrio porque todas as coisas seriam causadas por essa entidade ou ser supremo superior. Em determinado momento ele deixou Roma e foi para Milão, na Itália. Entrando na quarta fase da sua vida, foi quando então decidiu se tornar cristão. Sob os ensinos de Ambrósio, o bispo de Milão, ele foi instruído nas ideias cristãs e foi batizado em 387 d.C. Agora, como cristão, ele foi ensinado que o homem tem livre-arbítrio, exatamente como os outros pais da igreja acreditavam, e ele finalmente aceitou isso. Depois ele escreveu esses longos artigos e refutações da fé maniqueísta que ele havia seguido por 9 anos. Em vários livros que ele escreveu contra os maniqueus, ele apresentava provas de que o homem tem livre-arbítrio. Nessa época ele estava refutando a crença maniqueísta de que tudo é destino e que o homem não tem livre-arbítrio. Nesses seus livros, que temos até hoje, Agostinho refuta a ideia de que não temos livre-arbítrio e constrói uma série completa de argumentos que demonstram que o homem de fato tem livre-arbítrio. Então, nessa quarta fase da sua vida, Agostinho afirma que o homem tem livre-arbítrio. Em seus escritos antigos, há um livro chamado Sobre o Livre-Arbítrio, onde ele apresentou todos esses argumentos que provam que o homem tem livre-arbítrio. Cerca de 15 anos depois, um homem vem da Inglaterra, um bispo, e ele está andando por Roma ensinando às pessoas que o homem tem livre-arbítrio. E parte do material que ele usa para provar isso são os textos de Agostinho. Afinal, Agostinho havia escrito aqueles livros e por meio deles provado que o homem tem livre-arbítrio. Mas, naquela época, nessa fase posterior, Agostinho mudou de ideia e começou a ensinar que, de acordo com a Bíblia, como Agostinho passou a entendê-la, o homem não tem livre-arbítrio, que tudo é predestinado. Pelágio era o nome do homem que estava fazendo citações dos livros de Agostinho onde se dizia que o homem tem livre-arbítrio. Porém, Agostinho agora passa a refutar seus próprios escritos, suas próprias ideias nessa fase posterior da sua vida. Durante a quarta fase da sua vida em sua busca pela origem do mal, agora sob a influência cristã, Agostinho ensinava que o homem tem livre-arbítrio e, portanto, tinha a capacidade de desobedecer a Deus. O homem, exercendo seu livre-arbítrio, desobedeceu a Deus e caiu em condenação. Agostinho ensinava isso de forma muito explícita, e as pessoas o viam em concordância com os pais da igreja e com o que a igreja acreditava até aquele momento, o que era muito consistente. No entanto, com o passar do tempo, Agostinho mudou sua visão sobre isso também, e por volta de 400 a 410 depois de Cristo começou a ensinar o que é conhecido como predestinação e que o homem peça não porque escolhe, mas porque Deus predestina o que cada homem fará. Ele passou a dizer coisas como: um homem vai para a perdição porque Deus decretou, não porque o homem escolheu alguma coisa, ou que o homem escolhe desobedecer e não crer em Deus. Isso porque Deus seria quem predestina, de modo que a fé não vem como resultado da escolha do homem,
mas vem como resultado da predestinação de Deus e da imposição dessa vontade predestinadora de Deus. A partir daí, Agostinho eliminou a ideia de que o homem tem livre-arbítrio, e neste ponto ele passou por essa mudança de visão em sua própria teologia. Agora, por que ele teve essa mudança de visão? Ora, ele havia adotado a filosofia do neoplatonismo que dizia que existe esse ser único no centro de tudo, e que esse ser único seria aquele que produzia todas as atividades no mundo mental, no mundo da alma, e finalmente no mundo material. Tudo seria produzido por esse ser único, e toda essa atividade gera tudo o que existe, de forma que tudo retornará a esse ser único, que seria a fonte de tudo. Então, nesse sentido, tudo está predeterminado pela energia e atividade desse ser único. Agostinho abraçou esse paradigma, chamou esse ser único de Deus, e pegou as escrituras cristãs e as mesclou com isso, de forma que ele estava ensinando a filosofia platônica e teologia cristã combinadas, e muitas pessoas naquela época rejeitaram suas visões. Havia 18 bispos no país da Itália que se recusaram a aceitar as visões de Agostinho e foram para o Oriente, em direção a Constantinopla, porque se recusavam a aceitar suas ideias e o consideravam como alguém que ensinava doutrina falsa. 100 anos após a morte de Agostinho, o Segundo Concílio de Orange, um concílio da Igreja Cristã, se reuniu e discutiu as visões de Agostinho, em particular as visões dos seus últimos 25 anos, onde ele ensinava que Deus predestina o que acontecerá com cada homem, e que o homem não tem livre-arbítrio. E nesse concílio da Igreja, o Concílio de Orange em 529 d.C., eles retiraram isso. Eles declararam a visão de Agostinho sobre a predestinação como inaceitável para a fé cristã e a rejeitaram. Muitos cristãos rejeitaram na época em que ele disse isso, e a rejeitaram oficialmente neste concílio da Igreja em 529 d.C. Outra coisa importante a ser mencionada é que aproximadamente 4 anos antes de sua morte, Agostinho escreveu um livro intitulado Retratações, no qual ele revisitou seus escritos anteriores e os analisou detalhadamente, fazendo declarações neste livro em que dizia: "E agora minha visão é diferente do que era antes." Nesse livro ele afirma especificamente que quando ensinava que o homem tem livre-arbítrio e todas aquelas coisas que podemos verificar em seus livros, ele diz, nesta obra final, que o que realmente queria dizer era que o homem que Deus criou tinha livre-arbítrio, mas depois que esse homem pecou, ele perdeu o livre-arbítrio de forma irrevogável e transmitiu a todos os seus descendentes a falta de livre-arbítrio. Ou seja, precisamos entender que Agostinho primeiro mudou de ideia, e depois ele se explica quanto ao que realmente quis dizer, que não é nada do que ele realmente disse originalmente. É daí que surge a confusão ao se ler Agostinho, pois você pode vê-lo dizendo duas coisas contraditórias. Por isso é tão confuso. Há semelhanças entre o gnosticismo e as visões de Agostinho, e o gnosticismo que influenciou Agostinho foi o maniqueísmo, e o maniqueísmo ensinava que a matéria é má, e Agostinho passou a ensinar que nossos corpos são pecaminosos, que nossos corpos físicos, materiais, são pecaminosos. O maniqueísmo ensinava que tudo é fatalista, que não temos livre-arbítrio. Agostinho ensinava que tudo é predestinado por Deus, que não temos livre-arbítrio. Os gnósticos ensinavam que, quando recebemos esse conhecimento especial, subiremos à cidade da luz, e Agostinho escreveu um livro chamado A Cidade de Deus, e fez um paralelo com o conceito do maniqueísmo de que existem duas cidades ou dois reinos, e Agostinho escreveu que há uma cidade de Deus e uma cidade dos homens, assim como os maniqueus ensinavam que há uma cidade da luz e uma cidade das trevas. Então temos esses paralelos que são importantes para perceber que Agostinho pegou algumas dessas influências do maniqueísmo. Os maniqueístas também ensinavam que a relação sexual era satânica. Agostinho ensinava que, por meio da relação sexual, transmitimos o mal ou a pecaminosidade aos nossos filhos. Vejo tudo isso como paralelos significativos entre os dois sistemas. As visões de Agostinho tiveram grande influência sobre a Reforma. As ideias dele foram consideradas historicamente autênticas e autoritativas na Igreja Católica. E quando chegou o momento da Reforma, suas visões foram consideradas como aquelas às quais a Reforma retornou. Veja, eles estavam reformando a Igreja. Eles mudaram as formas. Eles mudaram a forma de liderança, de modo que não havia um único Papa, mas assumiram para si o sacerdócio de todos os crentes. Eles mudaram a forma dos cultos da Igreja, de modo que não acreditavam que o corpo e o sangue de Cristo se tornavam literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Tudo o que eles mudaram foram as formas. Eles mudaram a forma do ministério e etc.
Eles reformaram, mas não tocaram na doutrina de Agostinho. Agostinho teve grande influência sobre as duas principais figuras da Reforma, João Calvino e Martinho Lutero. João Calvino escreveu uma coletânea de livros que ele chamou de suas Institutas, e ele a dedicou ao rei da França. O propósito em dedicar esta coletânea ao rei da França era tentar fazer com que o rei acreditasse de maneira convincente que os reformadores eram os verdadeiros cristãos. Para tentar demonstrar isso, Calvino citou Agostinho centenas de vezes tentando mostrar ao rei da França que esses reformadores não eram dissidentes, mas que estavam retornando às origens, de volta ao verdadeiro cristianismo. No entanto, Calvino recorreu ao Agostinho tardio, quando este já negava o livre-arbítrio. Ele se baseou no Agostinho tardio que dizia que tudo é predestinado por Deus, em vez de recorrer ao Agostinho cristão mais antigo, que afirmava que o homem tem livre-arbítrio e é responsável por suas ações. Portanto, João Calvino foi profundamente influenciado por Agostinho e transmitiu essa influência nas suas Institutas. Martinho Lutero também foi profundamente influenciado por Agostinho. Lutero era um monge da ordem agostiniana, então ele foi ensinado com base no que Agostinho havia ensinado e que foi transmitido através da ordem dos monges agostinianos. Mais tarde em sua vida, Martinho Lutero escreveu um livro chamado A Escravidão da Vontade, e nele ele afirma que o homem não tem livre-arbítrio e que o homem tem uma vontade como a de um cavalo, e quem estiver montado na sela controla o cavalo. Se Deus está montado na sela, ou seja, na vontade de um homem, então o homem vai fazer o que Deus lhe ordena e vai obedecer, porque Deus estaria controlando sua vontade. Mas se Satanás está montado na vontade do homem, então Satanás vai controlar sua vontade. O único que não teria controle sobre sua própria vontade seria o homem. Enfim, Agostinho teve grande influência sobre Lutero e Calvino, que são os principais nomes que consideramos quando pensamos na Reforma. A partir das ideias deles foram transmitidas as visões agostinianas para o que historicamente passou a ser conhecido como Igreja Reformada ou Teologia Reformada, e coisas do tipo. Será que realmente importa o que os cristãos pensam sobre o livre-arbítrio? A gente ouve pessoas dizendo, o meu lance é o seguinte, eu amo Deus e não vou me envolver nesses debates doutrinários. Mas a pergunta é, você pode amar a Deus? Você tem a capacidade de amar a Deus? Você pode escolher amar a Deus? E agora você está precisamente diante da questão que temos discutido, você tem a capacidade de fazer o que sabe que Deus exige de você? Essa é a questão, importa ou não se temos livre-arbítrio? Agora, se não importa termos livre-arbítrio, então nada importa. Se não temos livre-arbítrio, então tudo está determinado e nada tem importância. Mas se temos livre-arbítrio, então somos responsáveis. Se não temos livre-arbítrio, não somos responsáveis. Se temos livre-arbítrio, então somos obrigados a obedecer a Deus. Se não temos livre-arbítrio, não somos obrigados a obedecê-lo. Portanto, não somos obrigados a amar a Deus. Então, como você pode ver, isso realmente importa. Um dia, alguém estava conversando comigo e disse, eu acredito que Deus predestina tudo o que acontece. E eu respondi, sabe de uma coisa? Eu acredito que o homem tem livre-arbítrio e que Deus predestinou que eu acreditasse nisso. E ele riu. Agora, se uma pessoa acredita que Deus predestina tudo, então Deus deve estar predestinando pessoas a discordarem sobre esse assunto. Deus está predestinando alguns a acreditarem em uma mentira e outros a acreditarem na verdade? Se for assim, então o homem não tem livre-arbítrio, mas tudo o que o homem acredita, seja o que for, é o que Deus quer que ele acredite. Nossas crenças são determinadas pelo que escolhemos acreditar, não pelo que Deus nos predestina a acreditar. Como alguém disse uma vez, eu acredito no livre-arbítrio. Eu não tenho escolha, e essa é a realidade dessa questão sobre o livre-arbítrio. Todo mundo sabe que temos livre-arbítrio, caso contrário, não culparíamos as pessoas pelo que fazem, pois elas não poderiam evitar suas ações. Não teríamos tribunais de justiça, não teríamos aplicação da lei, não teríamos penalidades, não teríamos punições. Deus não puniria os pecadores porque eles não escolheram pecar. Deus não recompensaria os santos porque eles não escolheram ser santos. Todos nós seríamos basicamente árvores, cachorros ou pedras sem livre-arbítrio. Importa sim o que pensamos sobre essa questão do livre-arbítrio, porque somos responsáveis por nossas escolhas, e portanto isso importa. Se a Igreja moderna investigasse a visão de Agostinho sobre o livre-arbítrio, isso provocaria uma mudança radical, de maneira significativa, no que se chama de cristianismo. Se ela reexaminasse e percebesse sua falha em compreender a verdadeira natureza moral do homem como Deus o criou e as verdadeiras consequências do pecado, a Igreja moderna começaria a se levantar e responsabilizar cada ser humano por obedecer a Deus, sem dar desculpas para a desobediência do homem.
O caráter de cada homem seria reconhecido como verdadeiro porque ele escolheu se obedece a Deus ou não. A humilhação que a igreja tem sofrido por causa de falhas morais em sua liderança por tanto tempo, chegaria ao fim, porque a igreja se levantaria e responsabilizaria cada ministro e membro da igreja a obedecer a Deus e amar a Deus de todo o seu coração, porque então eles saberiam que o homem pode fazer isso, e portanto, deve fazê-lo. Também responsabilizaríamos os políticos por seu comportamento e seu caráter. Responsabilizaríamos os pais e os homens por seu comportamento se acreditássemos que todo homem pode, que é possível que ele obedeça a Deus e que tenha esse livre-arbítrio. Responsabilizaríamos cada mulher e cada mãe pela forma como cria seus filhos. Haveria um aumento na responsabilização, e então haveria um aumento na convicção sobre o pecado das pessoas. E assim haveria um quebrantamento diante de Deus, um reconhecimento de que somos responsáveis por nossos pecados. E veríamos um avivamento como nunca vimos antes. Essas seriam as consequências das coisas que aconteceriam se a igreja moderna investigasse as visões agostinianas que lhe foram transmitidas, e olhasse para elas com uma nova perspectiva, enxergando-as pelo que realmente são, ou seja, que o homem tem sim a capacidade de obedecer a Deus. Aí sim, veríamos uma mudança radical. Meu entendimento mudou à medida que passei a perceber que meu livre-arbítrio dá testemunho de que posso fazer tudo o que Deus me ordenou. Deus nunca me ordenaria fazer algo que eu não pudesse fazer. Isso seria injusto. À medida que fui amadurecendo minha compreensão sobre o livre-arbítrio, comecei a perceber que eu podia fazer tudo o que Deus me ordenava. Portanto, eu podia ser responsável por todas as minhas decisões. E, assim, a lei de Deus era boa. Não havia nada de errado com a sua lei, e o problema estaria em mim, se eu não obedecesse a Deus. O que trouxe a mudança na minha compreensão sobre o livre-arbítrio foi entender a lei moral de Deus. Antes, eu tinha uma compreensão equivocada. Achava que Deus exigia que eu tivesse certos sentimentos e certos desejos, e se eu não os tivesse, achava que tinha a obrigação de tê-los, e quando eu não conseguia, achava que estava em desobediência, e que, portanto, eu não conseguia fazer tudo o que Deus dizia que eu deveria fazer. Mas compreendi que a lei moral só exige que eu escolha amar a Deus. Ela não faz exigências sobre quais serão os meus sentimentos. Não exige que eu tenha certos desejos, certas emoções, certas paixões, coisas desse tipo. Ela só exige que eu faça a escolha de amá-la em primeiro lugar, acima de tudo, e amar o meu próximo como a mim mesmo. Quando eu entendi isso, então compreendi sobre o que eu tinha controle por meio do meu livre-arbítrio, e ao perceber isso, entendi que eu podia fazer aquilo independentemente de como eu me sentia ou do que eu desejava. Eu podia obedecer a Deus, e isso fez toda a diferença. Com essa mudança de visão, entendendo corretamente a lei moral de Deus e o que ela exigia, à luz disso, eu vi meu verdadeiro caráter e que eu estava desobedecendo a Deus. Entendi pelo que eu era responsável, e assim eu pude examinar mais corretamente se estava cumprindo minhas responsabilidades. E quando fiz isso, percebi que não estava cumprindo minhas responsabilidades. Eu não estava usando meu livre-arbítrio para fazer o que Deus me ordenou, e, portanto, fui convencido do meu pecado e vi que Deus, com justiça, deveria me punir, porque eu não tinha desculpa para o pecado. Agora, o lado positivo disso é que, quando percebi que era responsável por todo o meu pecado, foi a primeira vez na minha vida que vi que eu podia me arrepender de todo o meu pecado. Já que eu era a causa de todo o meu pecado, eu também poderia ser aquele que poria um fim nele. E este foi o grande benefício, porque vi que eu podia me arrepender de tudo e cumprir a condição requerida por Deus para me perdoar, que era me afastar de todo o pecado, parar com todo o pecado e me entregar ao amor a Ele de todo o meu coração. E ao fazer isso, meu relacionamento com Deus mudou completamente, porque agora eu me tornei um discípulo amoroso e obediente de Jesus, em vez de um homem rebelde contra a lei de Deus. Graças a Deus.